Então tá, vamos à aula de limites, continuando a segunda parte da seção 1.2. Seguindo, no final da sessão, ou melhor, no final da aula passada, eu comentei a propriedade, aquela que tinha limite de uma função f de x quando x tende a A é A, e limite de g de x quando x tende a A é B. Eu comentei 5 propriedades, tá? Resumidas em um teorema, que era o limite da soma, é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, depois o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, o limite da divisão, a divisão dos limites, e o limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite, tá? Onde se a gente soubesse o resultado, no caso A e B, a gente tinha todo o resultado seguinte, usando o fato dos limites já conhecidos. Tá? Se a gente seguir aqui, eu quero chamar a atenção para a quarta propriedade, que seria o limite de f dividido por g quando x tende a A, né? Que é nada mais ou menos que o limite do quociente. Esse limite do quociente, na verdade, vira o quociente dos limites, né, ou da divisão, e aí, obviamente, isso é A dividido por B. Até nenhuma novidade. Aqui eu vou separar em alguns casos, tá? Pode acontecer de A ser diferente de zero, tá? E a gente ter duas possibilidades após o A ser diferente de zero. A primeira delas é B ser diferente de zero e a segunda é B ser igual a zero, tá? Se A for diferente de zero e B for diferente de zero, ok, é o que a gente tinha visto. A sobre B é a resposta, ponto final. Agora, se B for igual a zero, a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode simplesmente dizer que o limite é alguma coisa dividido por zero. Então tem que ser analisado com muito mais cuidado. Tá? Vou pegar aqui só para relembrar um exemplo da aula passada, se não é o mesmo, é muito parecido, tá? Onde a gente tinha o limite de um quociente, tá? A parte do numerador é uma função, nesse caso a função x², tá? E eu vou chamar de f de x, e a segunda era x menos 2, tá? Vou chamar de g de x, seguindo a ordem. Tá? Então, na verdade, o limite desse quociente é o quociente desses limites, tá? Quando x tende a 3, e bastava que eu aplicasse. Então, por exemplo, x tendendo a 3 no primeiro, 3 ao quadrado dá 9 e assim por diante. Tá? No de baixo, 3 menos 2 dá 1, 9 sobre 1, a resposta desse limite é 9. É o primeiro caso. Tá? A sobre B, ambos diferentes de zero. Se eu pegar a mesma função, porém eu pensar agora em x tendendo a 2, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque, bom, eu vou ter de novo f e g, tá? E aí eu vou ter simplesmente a divisão como resposta, né, a divisão desses limites. Primeiro vai ser 4, só que o segundo vai ser 0. E 4 sobre 0 eu não posso dizer que é alguma coisa aceitável para esse limite. Tá? Então a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado essa situação. Eu coloquei aqui a mesma função, tá? Exemplificada ou graficada aqui no caso de x² sobre x menos 2. A grande coisa que acontece aqui, que a gente tem que tomar um cuidado, né, eu decidi colocar primeiro o gráfico dela para a gente analisar graficamente o que acontece, até porque a gente já viu essa parte. E se eu for fazer isso, eu vou primeiro usar o fato de x tender a 2 pela direita, tá? Ou seja, por valores maiores do que 2. Então, mediante essa flechinha, eu posso ver que quando x tende a 2, eu olho para a função e a função está subindo, tá? Ou seja, sobe indefinidamente. O que me faz crer que o limite de x tendendo a 2 pela direita vai para mais infinito. Tá? Se eu olhar pela esquerda, eu vou olhar para a função, ela desce, tá? Está descendo muito rapidamente. Então também vai descer o valor e eu chego à conclusão que tendendo a 2 pela esquerda é menos infinito. Como são diferentes, o limite de x ao quadrado sobre x menos 2 quando x tende a 2 não existe. Tá? E a gente não tinha essa conclusão antes só numericamente. A gente chegou na conclusão que era 4 sobre 0 e eu não podia afirmar nada. Então, a análise gráfica me leva a crer. Isso a gente já sabia fazer. Acontece que x² sobre x menos 2 não é uma função muito simples de entender o gráfico dela. Eu usei o gráfico dela aqui para a gente ver o que acontece. Tá? Aqui de quebra, só para lembrar, vai ter uma assíntota vertical em x igual a 2. Tá? Mas o que eu faria se eu não tivesse o recurso gráfico, e de fato a gente não vai ter muito recurso gráfico, a gente vai ter que pegar funções bem complicadas e não vai de cara saber qual é o comportamento delas. Pegando a mesma função, tá? Tentando fazer a mesma coisa, só que vou olhar primeiramente para um dos lados, tá? Eu vou olhar para x tendendo a 2 pela direita. Pegando a mesma função, eu posso analisar o que acontece com cada uma das partes, ou seja, numerador e denominador. Tá? Se eu olhar para o numerador, é aquilo que eu já sabia. Tender a 2, 2 ao quadrado vai dar 4, tende a 4, e 4 é um valor fixo, ou seja, o limite está indo para um valor fixo. Por outro lado, se eu colocar embaixo, eu também vou descobrir aquilo que eu já sabia. Ele tende a 0. Quando x tende a 2 pela direita, tá? Ele vai tender a 0 porque vai dar 2 menos 2, ou aproximadamente 2 menos 2. Então, para que isso fique muito claro, ou evidenciando isso, eu
coloquei uma tabela aqui só para entender o que está acontecendo com esse pedaço. Esse pedaço, o denominador. Tá? Então eu vou pegar valores na primeira coluna, a coluna da esquerda, tá? Que vão diminuindo a ponto de chegar cada vez mais perto de 2. E na coluna da direita eu coloquei simplesmente os valores propriamente ditos de x menos 2. Então quando eu coloco 3, 3 menos 2 dá 1. Quando eu coloco 2.5, 2.5 menos 2 dá 0,5 e assim por diante, tá? Então, os valores da coluna à direita ali, da segunda coluna, esses valores eles tendem a zero. É muito fácil de ver que esses valores tendem a zero, como a gente já sabia, né? Mas o que é importante de descobrir que além de descobrir que eles tendem a zero, é que eles estão indo para zero, mas por valores maiores do que zero. Todos aqueles valores ali, 1, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1 e 0.01, são valores que tendem a zero, mas são valores positivos. Por que isso? Tá? Porque se eu pegar esses valores positivos, né, e dividir pelo numerador, que também é positivo, muito provavelmente ele vai tender a infinito, como eu já sei que vai, mas vai tender por valores positivos. Então eu estou querendo só comprovar isso, né? Como se a gente não tivesse o gráfico. Então se eu coloco ali os mesmos valores para x na segunda tabela, ao invés de pensar só no denominador, olhar toda a função, eu entendo que ela está indo para infinito também, tá? E que comprova que esses valores estão indo para infinito por valores positivos, tá? Estão indo para infinito, mas com valores positivos. Por quê? Porque é simplesmente algo muito perto de 4, que é positivo, sendo dividido por algo muito perto de zero, que também é positivo. Divisão de coisas positivas vão ser coisas positivas, vai ser uma coisa positiva. Então aqui nós estamos vendo que vai para mais infinito e, consequentemente, a resposta desse limite é mais infinito. Se eu fazer toda a análise similar, só que tendendo a 2 pela esquerda agora, o numerador continua indo para 4, continua sendo um valor fixo e positivo. O denominador continua indo para zero, mas olhando a tabela, eu vou fazer o contrário. Agora eu vou tender a 2 pelo outro lado, eu vou de 1 até 2, ou até próximo de 2. Então 1.5, 1.6, até 1.99. Então, por exemplo, 1.5 menos 2 dá menos 0.5. Então eu estou tendendo a zero também, basta olhar para a segunda coluna dessa tabela, só que eu estou tendendo a zero por valores menores do que zero, tá? Ou seja, valores negativos. E quando eu dividir algo positivo por negativo, provavelmente vai dar alguma coisa negativa. Basta eu olhar isso na segunda tabela, que é a tabela já da função inteira. Os mesmos valores de x colocados ali vão me resultar em valores que crescem muito, absolutamente, mas eles são valores negativos. Então está indo para infinito, mas com valores negativos. Então o resultado é menos infinito. Tudo bem? Então por um lado deu mais infinito, por outro deu menos infinito. A minha conclusão é que esse limite não existe, porque pela direita deu mais infinito, pela esquerda deu menos infinito. Eu não posso dizer que esse limite existe, como a gente já sabia, porque o mesmo limite é a mesma função daquele último gráfico. Vou pegar uma função agora que necessariamente eu não sei o gráfico, tá? Então é como se eu estivesse às cegas com esse recurso gráfico. Eu tenho uma função x cubo menos 2 dividido por x menos 3, tudo ao quadrado. Vou fazer a mesma análise. Quando eu faço tender a 3, tá? Isso vai, primeiramente, tendendo a 3 pela direita, por exemplo. Quando eu faço tender a 3, isso vai para perto de 25, porque 3 ao cubo é 27, menos 2, provavelmente indo para 25, indo para um valor fixo. Se eu olhar a parte de baixo, tender a 3, vai dar 3 menos 3, que vai dar 0. 0 ao quadrado continua sendo 0. Só que eu vou olhar uma tabela, vou fazer a mesma análise, tá? Com valores de x tendendo a 3, e eu estou vendo que esse denominador ele tende a 0 sim, tá? Mas com valores positivos. Então ele vai de 1, 0.5, 0.16 e assim por diante, tá? Então eu estou vendo que, olha, está indo para 0 e por valores maiores do que 0. Se eu colocar isso já como todo na função, de 4 até 3.01, a divisão está me dizendo, olha, por ser algo fixo e algo que vai para zero, vai explodir esse valor, vai crescer muito. E é de fato o que acontece. Então ele tende ao infinito por valores positivos. A nossa resposta, obviamente, é infinito. A mesma análise sendo feita pelo lado esquerdo, tá, continua tendendo a 25, ou seja, um valor fixo no numerador, e embaixo continuando para zero. Porém, se eu tender a 3 pela esquerda agora, vou de 2 até 3, tá? Eu vou ter valores também positivos e não negativos dessa vez, por causa daquele elemento ali que tem o ao quadrado, tá? Por estar sendo elevado ao quadrado, não interessa que é negativo, negativo vezes negativo vai dar positivo, então eu continuo tendendo a zero, tá? Só que por valores maiores do que zero também para esse caso. E aí, de novo, se eu colocar isso lá, no resultado todo, ele vai tender a algo muito grande, 2 até 2.99. Eu estou vendo que o meu último valor, por exemplo, ali é 247.308, ou seja, é muito grande, tá? Está tendendo a infinito,
e está tendendo para valores positivos, logo também é mais infinito. Tá? E bom, a conclusão, se pelos dois lados é mais infinito, é que esse limite é mais infinito. Eu só queria salientar que aqui ninguém precisou de uma tabela, ou melhor, precisamos de uma tabela, perdão, mas ninguém precisou de um gráfico para entender o que está acontecendo. Tá? Eu sei que quando ela tende a 3, essa função tende a ser mais infinito, tá? Tanto por um lado quanto pelo outro. O que me leva a crer, que eu posso colocar aqui de uma maneira um pouco mais geral, que quando o meu numerador é fixo, ou vai para um valor fixo, e o meu denominador vai para um valor muito próximo de zero, o resultado disso é provavelmente, ou muito provavelmente, infinito. Tá? E eu vou ter que acertar esse sinal, eu vou ter que descobrir se é mais ou se é menos infinito. Tá? Repare que aqui eu não coloquei sinal em f, eu coloquei um f só, mas pode ser que esse f, ou valor fixo que está no numerador, seja algo negativo. Isso também influenciaria no meu sinal ou na minha resposta final. Tudo bem? Então vou colocar mais uma função aqui, tá? E vou escolher valores um pouco diferentes e vou também tratar de uma maneira diferente para que fiquem várias maneiras, que a gente possa calcular esses limites de várias maneiras. A primeira delas é continuar tratando, ou melhor, descobrindo o que acontece com cada pedaço. Tá? O pedaço de cima, o numerador, ele continua indo para alguém fixo. Só repare que esse alguém fixo, quando x tende a 2, 2 ao cubo é 8, tá? Vai tender a menos 2, por causa daquele menos 10. Então, eu vou ter 8 menos 10, o que dá menos 2, tá? Então, de novo, é um valor fixo, só eu estou pedindo atenção que esse valor fixo é negativo. Embaixo eu estou indo para zero, tá? Porque quando eu coloco 2 ali, eu provavelmente estou indo para zero. Eu não vou fazer tabela agora, mas eu sei que se fosse 2, daria zero. Por que eu sei que se fosse 2, daria zero? Isso é uma equação do segundo grau, tá? Tem duas raízes, e eu vou fatorar ela. Só para entender onde ela seria zero, tá? Quando a gente fatorar o que é? Escrever o produto de x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos a terceira raiz, quantas raízes tiverem. Nesse caso tem só duas, tá? As raízes são 1 e 2, tá? Basta fazer uma Bhaskara aqui ou fazer a relação soma e produto que a gente descobre. Então, escrever x cubo menos 3x mais 2 é o mesmo que escrever x menos 1 vezes x menos 2, como está escrito aqui. E a minha abordagem aqui vai ser um pouquinho diferente. O que eu quero aqui é analisar, antes de qualquer coisa, o sinal, porque eu sei que algo fixo em cima e algo que tende a zero, a minha resposta já vai ser infinito. O que eu preciso é acertar o sinal. Então, se eu for analisar sinal, eu vou primeiro fazer aquilo que a gente fazia para análise de sinal lá na época do colégio, que é simplesmente analisar tudo que acontece no numerador e tudo que acontece no denominador. Então tem uma linha horizontal, como se fosse o eixo X aí, tá? Que é a linha horizontal que eu vou marcar os sinais do numerador, tá? E depois eu vou ter uma linha horizontal, que é a linha horizontal que eu vou marcar os sinais do denominador. Então primeiro, no numerador, eu vou descobrir onde que ela troca de sinal ou onde ele é zero, né? E a gente sabe que isso vai ser zero, x cubo menos 10 vai ser zero, quando x for 2.15 ou raiz cúbica de 10. Basta escrever x cubo menos 10 igual a zero, isolar, e a gente tem essa resposta. Tá? Assim como, acabei de falar, tá, que a segunda função fatorada tem raízes 1 e 2. Então eu coloquei mais ou menos na ordem aqui, inclusive de escala, tá? 1, 2 e 2.15, tá? Ou raiz cúbica de 10. 2.15 é aproximado, tá? Só para que fique claro, não é exato. Então a gente tem aqui as análises de sinal, vamos fazer as análises de sinal para numerador e denominador. Tudo bem? Então, no numerador, quando o valor é abaixo de 2.15 aproximadamente, ele vai ser negativo. Como de fato é, né? Eu estou tendendo a 2 e está dando menos 2, ou próximo de menos 2. Então, tendendo a 2, vai ser negativo. Se eu pegar um valor maior, pode ser o 3, que é fácil de calcular, 3 ao cubo vai dar 27, 27 menos 10 dá 17. 17 é positivo, então acima ou à direita de 2.15 é positivo. Se eu for fazer a mesma conta para baixo, eu vou ter essa situação, tá? Então vocês podem imaginar, isso é como se fosse uma parábola, né? Então ela é 0 em 1, 0 em 2, e nos demais valores ela assume ou positivo ou negativo, tá? E aí eu vou ter que estudar agora o que me interessa, que é o sinal do quociente. Tá? Esse quociente, o que é? Bom, esse quociente todo dessa função é x cubo menos 10 dividido por x quadrado menos 3x mais 2. Então eu vou fazer uma análise de sinal desse quociente. Tá? A resposta eu já sei que vai para mais ou menos infinito. Então eu quero acertar o sinal. Então aqui eu vou fazer linhas verticais só para marcar os três valores que eu tenho. Tá? Esses valores são 1, 2 e 2.15. Tá? E vou acertar o sinal. Antes de eu colocar o sinal, sempre que eu vou fazer uma divisão, a regra de sinal é igual de multiplicação. Então, por exemplo, se eu pegar menos com menos, vai dar mais. Se eu pegar menos com mais, vai dar menos. Mais com menos vai dar menos, e assim por diante. Sinais diferentes
menos, sinais iguais, mais, né? Então, colocando aqui a resposta para isso, a gente tem esse resultado. Imagina a primeira faixa, que vem de menos infinito até 1. Quando eu pegar o numerador, antes de 1 é negativo. O denominador, antes de 1, é positivo. Então, menos com mais vai dar menos, como está ali no quociente, antes de 1. E assim para todas as outras áreas. Mas o que me interessa de verdade aqui é pensar, bom, o que eu estou estudando? O limite quando o x tende a 2 pela direita. Então olhem para a linha do quociente x tendendo a 2 só que pela direita. Então ele está muito próximo daquele 2, mas à direita daquele 2. Então eu estou analisando nessa faixa em cinza. E nessa faixa em cinza é menos com mais que resulta em menos. Não interessa a resposta desse meu limite, é negativo, por causa deste sinal. Então é uma coisa fixa, que é negativa, nesse caso a gente sabe inclusive que é menos 2, e outra que está tendendo a zero, mas por valores maiores do que zero. Como é que eu sei que é maior do que zero? Por causa deste sinal aqui, este sinal que está aqui perto do 2, e vai me resultar num quociente que vai ser negativo. Por que eu sei que é negativo? Porque eu estou olhando aqui, perto do 2, porém à direita do 2. Então a resposta é fixo, tendendo a zero, só pode ser infinito, e nesse caso, menos infinito. Tudo bem? Próximo slide, só fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Então aqui eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vou de novo estudar a análise de sinal. É a mesma análise de sinal, são os mesmos fatores, tudo igual. Tá? Só que eu vou pegar e vou olhar para x tendendo a 2 agora pelo lado esquerdo, ou seja, para valores menores do que 2. Então olhem para a flechinha tendendo a 2 pela esquerda. De novo, algo fixo dividido por algo que vai para zero. Com certeza é infinito. A questão é o sinal. Então, algo que é negativo dividido por outra coisa que é negativo vai ser o quê? Positivo. A resposta só pode ser mais infinito. Por quê? Porque eu estou olhando para essa faixa aqui, a faixa que vai de 1 até 2. Então, nessa faixa só pode ser mais infinito. Então, de novo, por completo, tendendo a 2, por um lado é menos infinito, por outro é mais. A resposta aqui só pode ser que esse limite não existe. Tudo bem? Limites de funções racionais, tá? Em geral. Continuando aqui. Se eu lembrar de novo, como lá no primeiro slide, limite de uma divisão é a divisão dos limites, e se eu sei os limites, se ambos são A e B, vamos lá, o que acontece? Antes eu tinha feito a situação em que A era diferente de zero, tudo bem? Agora eu vou fazer a situação em que A, ou numerador, tá? Pode dar zero, ou vai para zero necessariamente. Quando A vai para zero, de novo, existem duas possibilidades para B. B ser diferente de zero, ou B ser igual a zero. Se por acaso B for diferente de zero, a gente vai ter que A sobre B vai ser a mesma coisa que zero sobre B, com B diferente de zero, isso é zero. Ponto final. Não tem nada para fazer aqui. Porém, pelo outro lado, eu não sei o que dizer, porque eu, além de ter uma divisão por zero, eu ainda tenho uma situação mais complicada ainda em que o numerador também é zero. Então eu tenho que estudar em separado isso aqui. Vou pegar essa função aqui bem simples, tá? X² menos 4 sobre x menos 2, tá? E que ela pode não parecer, mas ela tem todo o comportamento de uma reta, tá? Exceto que ela não tem valor definido, ou melhor, ela não está definida quando x é igual a 2, porque eu vou ter uma divisão por zero. Então eu coloquei aqui, quando x for 2, provavelmente ela vai tender a 4. É o que eu vou fazer aqui. Se eu pensar, olhando para a reta, olhando para o gráfico, eu vejo que ela vai para 4. Se eu olhar pelo outro lado, também vejo que ela vai para 4. Estamos todos felizes porque sabemos que o limite é 4. Tá? Só que a gente não vai ter esse gráfico. Isso aqui é só para mostrar que o limite é 4. Como é que eu analiso? Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Porém, o numerador vai dar zero e o denominador também. Então, o que a gente faz? Quando ambos dão zero, a gente chega na conclusão que eles possuem aquilo que a gente chama de um fator comum. O que é esse fator comum? Quando a gente fatora, então, polinômio de grau 2, polinômio de grau 1 e assim por diante, todos os polinômios, não interessa o grau, eles são fatoráveis. Eu posso escrever eles daquela forma. X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz e assim por diante, quantas raízes tiverem. Então, quando eu olhar para esse polinômio de cima, principalmente de cima, eu vou me dar conta que as raízes são 2 e menos 2. E quando eu escrever isso, eu vou estar escrevendo na sua forma fatorada, que é aquela que está escrita ali. E eu vou me dar conta que o fator comum, que está ali, x menos 2, ele pode ser anulado, porque ele tem em cima e ele tem embaixo. E eu vou ter a seguinte situação, olha, isso se reduz ao fato de que o limite, na verdade, é igual a analisar o limite de x mais 2, pura e simplesmente. E esse limite é um limite muito simples, é um limite conhecido, ele não tem nenhum impedimento, basta que eu coloque o valor de x na função. Limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite de f de A. Então está aqui esse limite, ponto, é colocar 2 ali, 2 mais 2 é 4,
como a gente já sabia. Só repare que nesse caso a gente não precisou analisar pela esquerda ou pela direita. Quando tem fator comum, busca os fatores e cancela. Ponto final. Depois, se não tiver nenhum impedimento, vocês analisam o limite. Vou pegar uma outra função aqui um pouquinho mais complicada e vou propositalmente não colocar o gráfico dela, porque nem sempre a gente vai ter. Então, de novo, eu vou analisar por cima e por baixo, ambas vão dar zero quando x tende a menos 1 nesse caso. Tá? Então o que acontece? Se tem zero é porque eles possuem um fator comum. Tá? Se eu fatorar a parte de cima, tá? As raízes são menos 1 e 2. Fatorados estarão escritos dessa maneira, tá? X mais 1, x menos 2. E de novo, o fator comum vai ser cancelado. E eu vou ter que o limite disso é a mesma coisa que analisar o limite de x menos 2. Quando x tende a menos 1, é só colocar ali. Então vai dar menos 1 com menos 2, que vai dar menos 3. Ponto final. Vocês veem que é muito mais fácil aqui a gente buscar o fator comum, colocar direto, não tem nenhuma análise de mais infinito ou esse tipo de coisa. É simplesmente cortar os fatores comuns, se houverem, esse caso é o caso de ter fator comum, tá? E colocar a resposta. Aqui é um caso um pouquinho mais complicado, tá? Mas não tanto, é só para ter uma mesma ideia. Se eu tenho essa seguinte situação, x menos 9 sobre raiz de x menos 3, tá? Essa raiz aqui ficou um pouco cortada, mas ela é a raiz só do x, tá? Não do menos 3. Então eu vou analisar por cima e por baixo, 0, 0, fator comum. Analisando a parte de cima e a parte de baixo, eu queria só chamar a atenção que aqui o que eu estou fazendo é uma racionalização desse denominador. Esse pedaço que eu estou circulando aqui com a flecha é nada mais nada menos do que multiplicar por 1. O que é 1? 1 pode ser escrito como uma coisa dividido por ela mesma. Quem é a coisa nessa situação? A coisa é raiz de x mais 3. Então eu multiplico em cima por raiz de x mais 3, multiplico embaixo por raiz de x mais 3. Não estou fazendo nada de absurdo, simplesmente estou multiplicando por 1. E quando eu faço isso, a situação que eu chego é que, olha, na parte de baixo, ou no denominador, raiz de x mais 3 vezes raiz de x menos 3 tem essa seguinte situação, vai resultar em x menos 9, tá? Pela diferença dos quadrados. E se eu reescrever isso, eu vou ter que, embaixo vai ficar pura e simplesmente x menos 9. E aí sim, fica evidente esse fator comum, cancelo, e a resposta aqui vai ser simplesmente analisar o limite de raiz de x mais 3, cujo eu sei que é um limite bem mais simples de analisar. É só colocar x, ou melhor, 9 no lugar de x, que vai dar a raiz de 9, que é 3, 3 mais 3 é 6. Pronto, não tem mais nada para fazer aqui. Há uma situação bem específica também, um pouco diferente, eu só queria mostrar isso para vocês. Limites de funções definidas por partes. Tá? Esse aqui é bem simples, mas é bom chamar a atenção. Então eu tenho uma função, um desenho de uma função definida por partes aqui, tá? E eu vou analisar bem rapidinho com vocês aqui o limite dessa função. Se eu pegar e me perguntar com os valores de x tendendo a 2 pela direita, basta eu olhar para essa função, ela é constante, mas eu vou olhar à direita dela, e ela está tendendo a 2. Se eu olhar à esquerda, é aquela parte que parece uma parábola, e ela está tendendo ali aquele valor, e aquele valor vai para 3, então a resposta é 3. Então, por um lado é diferente do outro, logo, por simplesmente tendendo a 2, não existiria nesse caso. Só para ressaltar aqui, a função aplicada em 2, a resposta seria 3, tá? E não 2, porque num é bolinha fechada, no outro bolinha aberta, tá? Tendendo a 1 agora pela direita, eu vou olhar para essa função, está indo para 1, tá? Então a resposta aqui, tendendo a 1, não, perdão, tendendo a 0, pela direita vai tender a 1. Se eu olhar agora tendendo a 0 pela esquerda, também está tendendo a 1 e a resposta também é 1, e logo até posso dizer que o limite dessa função tendendo a 0 é 1. Tá? E aí, bom, inclusive posso saber que a função aplicada no zero também não. Fácil, né? Isso a gente já sabia. A questão é quando a função que é definida por partes, ela vem na sua forma analítica, né? Quando a gente olha para ela escrita simplesmente assim. Tá? E a gente pode fazer algumas perguntas. Eu vou fazer perguntas parecidas. Tá? Por exemplo, o limite dessa função, tá? Eu não tenho o gráfico dela agora. Quando x tende a 2 pela direita, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para valores de x próximos a 2, mas à direita de 2, então eu vou olhar para valores de x maiores do que 2. O único pedaço dentre essas três definições para essa função em que x pode ser maior do que 2 é esse último pedaço aqui. Então eu vou olhar para cá. Quando x é maior do que 2, mesmo que seja próximo de 2, ele é maior do que 2, porque ele está indo pela direita, eu vou olhar para esse resultado e esse resultado me diz, bom, só pode ser 2, porque a função é a função constante e é a função 2. Então aqui a resposta é 2. Se eu olhar para 2, melhor, para próximo de 2, só que pela esquerda, eu vou estar pensando em valores próximos a 2, mas menores do que 2. Onde estarão valores menores do que 2? Eu tenho que olhar para este pedaço aqui, porque aqui está definido x menor do que 2. Ah, mas aqui também é menor do que 2. Eu sei, mas
Lá é menor do que 0, inclusive. Aqui entre 0 e 2. Os próximos a 2 estão escritos aqui. Então ela tende a 2 pela esquerda, eu vou olhar para essa função. E aí basta eu aplicar o valor 2 aqui, que vai dar 2 quadrado, que vai dar 4, sobre 2 dá 3. 4 sobre 2, perdão, vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. Tá? A resposta aqui tem que ser 3. E bom, você já sabia aqui que a função aplicada em 2 vai dar quanto? Bom, é só olhar para o gráfico, onde é que x é igual a 2, é aqui, porque aqui x é menor e igual a 2. E quando eu colocar 2 aqui, eu já sabia que vai ter que dar 3. Né? Então a resposta aqui é 3. Se eu olhar tendendo a 0 agora pela direita, para onde é que eu vou olhar? Bom, tem que ser maior do que 0. Então é aqui que eu vou olhar. E se eu colocar 0 aqui, vai dar 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Então tende a 1. Agora, se eu olhar para 0 pela esquerda, eu vou olhar para valores em que o x é antes, ou menor, perdão, do que 0. Eu vou olhar para essa primeira definição, que também é uma função constante, é 1. Então aqui vai dar 1 também. Onde está a função propriamente dita quando x é igual a 0? Bom, eu vou olhar para x sendo igual a 0 para a primeira lei, né? Porque x é simplesmente menor ou igual a 0 nessa lei, e aqui é 1 também, então aqui é 1. Só para que fique claro, a gente acabou de fazer a análise do gráfico anterior, tá? É a mesma função. Só que é muito mais difícil imaginar o gráfico dela quando a gente tem a função definida dessa maneira. Então a gente precisa saber olhar para as funções definidas por partes só para suas leis ou só para sua forma analítica. Pensar numa última, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente já pegou a ideia. Se eu me perguntar agora x tendendo a 2 pela direita desta nova função, tá? Que eu não sei o gráfico, é uma função completamente diferente, então eu vou olhar para valores maiores do que 2. Valores maiores do que 2 tem que ser a última lei. Então colocando 2 ali vai dar menos 5 meios, vezes 2 vai dar menos 5, vai dar 10 com menos 5, eu já sei que a resposta tem que ser 5. Se eu olhar para 2 pela esquerda agora, eu vou olhar para a lei do meio, e a lei do meio é 3. Tá? E se eu olhar quanto vale a função em 2 propriamente dita, eu vou olhar para a função aplicada em 2, que vai ser 5. Tudo bem? Que vai ser a parte de cima. A terceira parte, perdão. Se eu olhar para tendendo a 0 pela direita agora, eu vou olhar para a segunda lei. Tá? Aqui saiu errado. Aqui deveria ser x menor do que 2 na segunda lei. Tá? Não menor igual a 2. Maior igual a 2 na terceira. Tá? Então, voltando aqui, x tendendo a 0 pela direita, tá? Eu estaria por valores maiores que 0. Seria a definição do meio aqui, que daria 3. Então, provavelmente, a resposta é 3. E se eu me perguntar agora, tendendo a 0 pela esquerda, eu vou olhar para valores menores do que 0, eu vou olhar para a primeira lei, e eu vou simplesmente aplicar 0 naquela definição dela, que vai me resultar em 3, porque 0 ao quadrado aqui vai dar 0, 0 vezes 3 vai dar 0, vai sobrar só esse 3 aqui. E aplicado em 0, tá? Ou a função aplicada em 0, eu também vou olhar para cá, porque simplesmente x menor ou igual que 0, eu vou aplicar ali, também vai dar 3, e eu já sei a resposta. Esse aqui tem mais ou menos esse gráfico aqui. É uma função definida por partes, que é claro que se a gente fosse olhar diretamente para o gráfico, a gente já saberia muito mais fácil a resposta. Só que agora eu tenho a função como um todo, na sua forma analítica, e eu tenho que saber fazer essa análise também. Tudo bem?